esse é o ArquiCast número 98, meu nome é Adilson, e hoje a gente volta a falar sobre filmes. E esse filme é um clássico de 1987. Ele foi não só um clássico da sua década, mas também no cinema mundial, e vai muito além da ação, fazendo uma grande sátira de vários assuntos vigentes até hoje, que é a mídia, a segurança pública, a privatização, a gentrificação e até tema bíblico. O filme tem como um dos protagonistas a cidade de Detroit, que se encontra em degradação por conta da violência urbana e tem um grande plano de renovação urbana que pretende deixar para trás a velha cidade. Esse filme resultou em uma franquia que inclui vários produtos, 2 sequências, uma série de TV, 2 de animação, videogames e um remake feito pelo brasileiro José Padilha em 2014. Apesar da sua atualização, a obra original passa na regra dos 33 anos que ela tem e se mostra atual e divertida. Estamos falando do filme Robocop do Paul Verhoeven. E para falar desse filme aqui, a gente tá com uma formação que a gente teve no primeiro episódio do ArquiCast. Vou chamar então quem tá há muito tempo aqui sem vir para falar com a gente, que é o Bernardo Vieira. E aí, Bernardo, tudo bom? Obrigado pela sua presença aqui. Tranquilo, cara. Obrigado pelo convite, valeu. E tá aqui com a gente também, Guga. Fala, Guga. Tudo bom? Beleza? I'd buy that for $1. Pois é. Mais tarde a gente fala sobre o que é isso. Eu tenho certeza que algum podcast que gravou sobre o Robocop, alguém fez essa piadinha. Ah, com certeza. E o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Fala, galera. Fala, Guga. Fala, Bernardo. E aí? Então, galera, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Começando mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Hoje eu tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. Feliz 2020 para você. Pô, pra você também e para os nossos ouvintes também, inclusive, né? Para todos os nossos ouvintes aí, primeira leitura de comentários, primeiro cast do ano, começando com o pé direito, com um tema leve, como deve ser, né, nas férias de janeiro. Exatamente, falando de um filme aí que é clássico, Robocop. É, bacana. Bom que vai estimular a galera a rever o filme também durante as férias aí, que tá todo mundo com um pouquinho mais de tempo do que o normal, né? É verdade. Lili, como é de praxe, como essa galera faz para entrar em contato conosco? Bom, a galera pode entrar em contato com a gente pelas formas convencionais aí, já de praxe, que é mandando um e-mail pra gente no contato@arquicast.com, pelo nosso site também, deixando comentários lá no final da página, após os episódios, né? No www.arquicast.com, também através de mensagens nas nossas redes sociais, no Instagram, @arquicast, e no Facebook, né, o facebook.com/arquicast. São as maneiras aí da gente interagir até então, e a novidade, né, que é o nosso número de WhatsApp, que também é mais um canal que a gente abriu para poder ter uma interação mais dinâmica com a galera, né, e mais livre também, não necessariamente dependente aí dos episódios diretamente, né, mas assim, ficam pautas mais livres aí pra gente conversar. E pra chamar a gente no WhatsApp, né, pra gente tem que fazer aquele pedido, né, um convite aí pra ser incluído e tal, pra ser aceito, mas é o 32, que é o DDD de Juiz de Fora, o número é 98428-9877. Isso aí, Lili, eu não entendi, qual que é o número mesmo? Essa foi boa. 98428-9877. Isso, DDD 32 aí pra galera que a gente DDD 32 dos mineirinhos, exatamente. Então é só mandar uma mensagem pra gente nesse número aí pelo WhatsApp pra gente adicionar vocês e começar a interagir mais perto ainda. Gente, importante, esse telefone de WhatsApp não é só pra você entrar na oficina e entrar no nosso grupo de WhatsApp, não. Se vocês quiserem mandar algum recado, alguma mensagem, alguma dica, alguma sugestão, podem mandar também, independente de querer entrar pro grupo ou não, tá certo? E é também para mandar comentários para a gente poder inseri-los, né, no nosso 100º episódio. Foi um dos motivos originais aí também da gente ter disponibilizado o número. Para quem quiser também interagir através de mensagens de voz e tal, a gente já recebeu algumas super bacanas, bem bacanas mesmo. É até emocionante ouvir algumas histórias, né, para a gente poder comemorar junto com vocês e participar com vocês um pouco mais também a feitura do episódio, do 100º episódio que tá chegando aí. Então a gente vai falar o nome de algumas pessoas aqui que deixaram curtidas lá no último episódio, que foi a entrevista do Marcos Bertoldi. Vou citar aqui a Nayara Carvalho,
Wilson Almanza, Emilton Lima, Matheus Iandel Ri, Cristiano Farago, Luiz Felipe, José Contígio Júnior, Aline Brunhara, Larissa Fontes, Luca Redua, Raul Barbosa, Maiara Silva, Vitória Costa, Vinícius Pádua, Isabela Ferreira, Anderson de Lima Mota, João Antônio, Luiz Zilioto, Fernando Honório, Gabriele Pinto, Felipe Oliveira, Daniela Fernandes, Felipe Duarte, Jonas Souza, João Paulo Moura, David Hering, Rosana Ribeiro e várias outras pessoas que curtiram o último episódio lá no Instagram. Então, a gente vai tentar sempre falar o nome de algumas pessoas aqui para incentivar vocês a curtirem também. Então, Lili, a gente vai deixar essa galera então com o episódio de hoje, que é sobre o filme Robocop. A dica que eu dou aqui é de vocês assistirem esse filme antes de ouvirem o episódio, que eu acho que vai ficar muito mais claro para vocês o que a gente tá falando aqui, certo? Certo. E o filme é bom, a saga é boa. Então a gente deixa vocês com o episódio de hoje. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. E até mais. Até mais. Feliz ano, então, pra todo mundo. Bom início de década e excelente episódio. Beijo, beijo. Beijo, galera. Um abraço. Feliz ano novo. Bom, a gente podia começar para falar da história do filme, né? Bernardo, você quer falar sobre a história aí? Bom, cara, a história do filme eu acho que todo mundo conhece, né? É um policial que é novato, que chega numa delegacia de uma parte barra pesada de Detroit, e ele é mortalmente ferido e é revivido como um ciborgue, como um produto de uma empresa para poder fazer o combate ao crime, e é um super policial que não descansa, enfim. E a história do filme é um pouco da história, a gente vai acompanhando o drama dele para recuperar a sua humanidade. Você falou que ele é um ciborgue, o nome do filme já começa errado, Robocop, né? Não tem robô no filme, né? Né? É igual Náufrago, que não tem naufrágio, né, no filme. É verdade. É verdade. O original é Castaway, né? É. Mas é verdade, não tem robô. Na verdade tem um robô, só que não é o Robocop. É de 209. Isso, é de 209, né? Não é o protagonista, é. Não, mas tem peraí, rapidinho. Uma questão de ordem, mas faz sentido. Porque Robocop é o nome do produto. E ninguém sabe que é um ciborgue. Pra população, ele é um robô. Exatamente. Se eles pusessem Ciborgue Cop, todo mundo, opa, tem um cara lá dentro. Tá errado isso aí. Entendi. Aí pro público é Robocop, então ele se passa por um robô. Não custava nada botar uma máscara full também na cara dele, então, né? Porque manter aquela boquinha dele ali... Não, os caras quiseram deixar a boquinha pra falar, porra, os caras fizeram um robô. Foda. A gente vai discutir melhor o plot, porque eu acho que esse filme eu não entendi, mas, quer dizer, tem uma parte do filme que eu não entendi. Como assim não entendeu, cara? Não, eu não entendi, tem uma parte. A gente vai chegar lá, eu não quero dar spoiler no filme. Se eu fizesse um robô, a última coisa que eu faria era tentar colocar alguma coisa de humano no robô. Tipo, óbvio que vai dar merda. Tipo, é claro, é bem evidente, né? Mas esse é o plot do filme, né? Essa é a razão de ser do filme, é dar merda. É a merda que vai dar depois, né? Pois é, eu não tinha pensado muito nisso antes de rever o filme, mas o Robocop tem uma coisa mesmo desse dualismo da máquina com o robô, da cidade nova com a cidade velha, né? E aliás, poxa, o filme gira todo em cima, né, de Delta City. E também o fato de que, tipo, o vilão tá supostamente aliado com a salvação da cidade, né? Então, tipo, esse amálgama de ideias permeia o filme inteiro, assim, né? O novo com o velho, etc e tal. E uma coisa interessante é que, como o Gustavo falou, essa questão do homem da máquina é que quando ele funciona como máquina, ele funciona super bem. Tudo dá certo. Quando ele lembra que ele é humano, dá tudo errado, assim. Aí ele para de funcionar direito, entendeu? Mais ou menos, né? Porque virar humano também é uma espécie de salvação pro próprio projeto, assim, né? Não, uma salvação pra ele. Pro projeto, não. O projeto acaba, né? Porque ele salva, ele ao recuperar a humanidade, ele deixa de lado as diretrizes que faziam dele uma máquina, né? As 3 diretrizes dele lá, e tinha 4. Asimov! Não, ele não abandona as diretrizes. Tanto é que o final do filme acontece aquele plot twist justamente pra ele não ter que obedecer a diretriz. Não, mas é que tá, mas tudo bem. O cara despede o cara, né? Mas eu entendi, assim, eu entendi o que você tá falando. Mas ele, ao recuperar a humanidade, a primeira, porque ele era um policial perfeito, né? Ele
patrulhava a rua. Quando ele redescobre a humanidade, quem ele era, ele parte pra vingança. Tanto que o cara fala, pode me prender, ele não vou te prender mais. Ou seja, ele para de funcionar como um policial, né, como uma coisa correta, certa, assim, pra cumprir o papel da diretriz, e começa a querer se vingar, né? Teoricamente não poderia. Então, deixa eu atropelar aqui pra eu entender o plot do filme. Tá, vamos lá, olha só. Você tem supostamente você tem uma cidade que tá violenta demais, ou seja, a cidade ela tá degradando, né, e tudo mais, e você tem um grupo de o que quer que seja, ou capitalistas, ou como é que é? Plutocapitalistas, enfim. A OSP, né? Mas a OSP ela só é um braço disso, né, ela tá servindo a interesses de uma galera imobiliária que quer fazer uma Delta City, né, ou seja, ou políticos, o que seja. E aí, eu não entendi o plano. O plano é deixar a cidade ruim o suficiente para as pessoas aceitarem sair da cidade, ou o plano é corrigir a cidade para ela poder ficar melhor e atrair esse capital estrangeiro? Eu juro que eu não entendi isso no filme. Pô, mas eu acho que é complexo, Guga, não tem uma resposta assim, porque... mas então a minha dúvida é legítima, então. Não, totalmente. O que eu acho que o filme que é muito maneiro nesse filme, é muito elegante no roteiro desse filme, que esse filme ele tem uma outra história que o filme não conta diretamente. Porque o que acontece é o seguinte... A OCP é uma empresa. E na história do filme, que é uma alegoria ao pensamento neoliberal dos anos 80, Reagan, de privatização, a cidade de Detroit privatizou os serviços públicos. Então, a polícia foi privatizada e agora ela é gerida pela OCP. Isso, é importante falar isso. Qual é o plano, qual é a história do filme? A OCP, o filme começa com uma ameaça de greve da polícia, porque a polícia está sucateada. Ou seja, a OCP sucateou a polícia para que o crime aumentasse na Cidade Velha, desvalorizasse o preço imobiliário. Eles compraram tudo e agora eles precisam dar uma resposta para isso, mas não através da polícia, não investir na polícia, mas eles criam um produto que já tem venda garantida para o exército, que chama ED 209, e o ED 209, esse produto vai cumprir a função de limpar a cidade e promover e virar um produto militar viável. Então a OCP sabota a polícia para o crime aumentar na Cidade Velha e lança o ED 209 para limpar a cidade, para limpar a cidade, mas transformar ele num produto vendável. Pausa. Não, pausa. Rapidinho. É importante. Calma. É importante agora. É importante. Não é a OCP, é aquele tal do Dick. Porque o dono da OCP, o presidente, esse plano de vender ele pros militares e tudo mais, ele é o plano do vice, né? Que é o Dick. Pois é. Mas é isso aí que tá. O ED 209 é só digamos assim, um produto menor. A grande coisa é a construção da Delta City, é um processo de gentrificação humana. Isso. De gentrificação urbana. E que a OCP também é dona, né? Além da concessão da polícia, ela também faz esse plano da Delta City, né? Exato. Então ela compra a cidade, né? Imagina-se que comprou aqueles grandes trechos da Cidade Velha por um preço barato porque estava muito crime. Ela, com isso, justifica a demolição daquilo, porque aquilo tá muito perigoso, é muito ruim, justifica a demolição daquilo construindo o Delta City. Então, é um grande plano imobiliário que só é possibilitado, ele só pode vir, às vezes, de fato, através do aumento da criminalidade, que justifique a demolição da Cidade Velha. Eles sucateiam a polícia para poder o crime aumentar, para justificar a construção da cidade, e ao mesmo tempo que esse é o grande negócio, a construção de Delta City, eles têm o Dick Jones, que é o vice-diretor, ele aproveita deixa e fala, então em vez de a gente depois pagar a polícia, equipar a polícia, vão criar um produto. Porque a polícia pra gente é gasto. Um produto novo é lucro. Sim. Então, o Dick Jones arrumou um outro jeito de lucrar com a situação. Quando o Ed 209 dá errado, entra o Robocop. Uhum. Porque, tipo, naquela reunião que o Ed é apresentado, o presidente da Delta, da OCP fala, não, eu quero uma resposta pro crime em, 40 dias, enfim... porque eles precisam apresentar isso para os acionistas, ou o que seja, para a galera que investir em Delta City. Até porque e depois no filme eles falam isso, quando for começar a construção, não pode ter essa violência toda. Uhum. A violência só justifica para você poder viabilizar o negócio. Uhum. Depois você tem que dar uma normalizada, porque senão ninguém vai querer trabalhar lá, né? As construtoras, enfim. Então, ele precisa de uma coisa rápida, que é o ED 209. Não, e eles claramente falam, depois que até mesmo
quando o Robocop ele é criado, ele fala que a gente tem que eliminar o crime em 4 dias, né? Como se isso fosse possível. Mas enfim, ficção pode tudo. Rafa, você queria falar? Pô, e aí, boa noite, galera, tudo bem? Vocês já contaram o filme inteiro, o Bernardo já apresentou a espinha dorsal do filme aí, não, mas é importante, tô brincando. Mas eu queria falar o seguinte, cara, eu acho que tem formas a gente discutir esse filme de várias formas. Eu tenho a recordação de ver esse filme muito jovem, assim, até traumatizadamente, as cenas de violência e tudo mais. Eu assisti esse filme num videocassete naquela época que se alugava fita pirata ainda, então o filme vinha sem cortes, sem edições, né? Tem alguns pontos. Primeiro, eu desconsidero todos os outros filmes do Robocop, assim. Tipo assim, porque eu acho que o filme o Paul Verhoeven, ele pegou um plot de ficção científica e transformou numa puta obra de arte, assim. O cara conseguiu fazer num filme uma série de questões que deixou o filme atemporal. Não só em termos técnicos da filmagem, né, que é um filme que não envelhece, quanto dos temas que eles discutem, né? Que são temas que dizem respeito a civilizações do mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que tem várias formas de a gente falar sobre esse filme, falando da plot, falando da história e falando por tudo que tá de trás dessa história, né? Então aqui o Bernardo já contou um pouco que, na verdade, tem a ver com como o capital circula no território, né? E como que essas organizações, corporações têm a capacidade de determinar a vida das pessoas. E esse podcast é um oferecimento de Facebook. Pô, mas o Rafael, rapidinho, o Rafael falou, eu gosto muito do Robocop 2, sabia? Eu acho bem divertido também, só cara. Só ele voa no final do filme, né? Que ele voa, não, esse é o 3. É no 3. Eu me lembro que o 3 eu vi no cinema. Eu vi também. Mas é verdade, tem uma elegância nesse Robocop e ela tá totalmente na direção. Assim, primeiro, uma pergunta que vamos ver, talvez o Bernardo possa me ajudar. Essa maneira de você contextualizar o filme através do noticiário, esse filme é de 86 ou 87? 87. Então, o Frank Miller fez a mesma coisa no Cavaleiro das Trevas, né? Não, total. Aí eu fico me perguntando quem se inspirou em quem, assim, tipo... A galera do Robocop se inspirou no Frank Miller. Tanto que o Frank Miller foi chamado pra fazer o 2. Pra fazer o 2, né? Total, não tenho dúvida. Tem uma lenda também, não sei se é verdade, que o pessoal, quem teve a ideia de fazer o Robocop, parece que eles viram um pôster do Blade Runner e os caras falaram, cara, eu quero fazer um filme assim, né? Um futuro distópico e tudo mais. Mas esse filme, muita coisa é contada em pouco tempo. O filme é um filme clássico de 1h30, assim. E, cara, os primeiros 20 minutos do filme, quando o Murphy... Bom, o começo do filme, ele já bota esse contexto do noticiário, que você já vai entendendo de guerra. Se não me engano, a primeira notícia é de uma reunião num satélite que tá tendo, e aí esse temor de que as máquinas não funcionam direito, né? Ele passa isso de que, tipo, a reunião foi interrompida porque houve uma queda de energia e acabou com a gravidade. Na estação espacial. Isso, na estação espacial. Exato. O presidente estava na estação espacial, ia dar uma coletiva e deu problema. Isso já é uma maneira elegante do roteiro de dizer, ó, a máquina não é perfeita, tá vendo? Aqui, ó. Exato, muito bom, funciona muito bem. E aí, logo depois, eles próximo propaganda, se não me engano, é de um implante de coração, alguma coisa assim. E logo depois, o Murphy, ele chega na delegacia e o Paul Verhoeven, ele vai andando com a câmera, ele tá vai se trocar, vai no vestiário, e as pessoas, é diálogo por cima de diálogo, a gente passando por cima da câmera, aquele tumulto, o vestiário é masculino e feminino, unissex, né? É unissex. Uhum. Que, se não me engano, é uma coisa que ele faz a mesma coisa no Starship Troopers, né? E acontece muita coisa em pouco tempo no filme. O filme não tem gordura, sabe? Eu considero que, assim, que esses filmes mais antigos, as pessoas conseguiam contar a história de uma forma mais objetiva, assim. E os outros subplots, assim, que a gente tá enxergando aqui, por exemplo, outras histórias que o filme não conta diretamente, mas a gente consegue entender. E, às vezes, a gente tem uns roteiros que são muito explicados detalhadamente e que algumas coisas podem ficar subentendidas, sabe? E, pô, o filme tem 1h30 e é justo, assim, não tem barriga, sabe? Não tem barriga, enrolação de história. Ou não tem aquela hora que o cara tem que ficar contando a história pra você, sabe? A partir do momento que ele descobre que ele suspeita de quem ele é, ele se levanta da cadeira e vai atrás do cara. Assim, o filme é action-driven direto, não tem barriga nenhuma. Por exemplo, e o filme, ele não tem aquela figura do cara que é o orelha, sabe que o filme agora tem? É um cara experiente contando pro novato as regras
que regem o filme. Ou é a arquiteta do Inception, né? Exato, a arquiteta do Inception, é o que me veio à mente. Outra coisa que eu acho que deixa o filme muito elegante, por exemplo, pra ele dizer que é um futuro violento, eles nem mostram tanta violência no começo. Eles só põem a polícia com uma roupa que é uma armadura, com capacete, com visor, que nos anos 80 não tinha isso. Hoje tem. O filme até foi precursor em prever isso. Mas quando eu vi o filme a primeira vez, quando eu vi o uniforme da polícia, eu falei, caralho, A coisa escalou, hein? o lugar é sinistro, sabe? Porque, pô, nos anos 80, o policial usava uma roupinha de tergal marrom aqui no Brasil, sabe? Era uma roupa, com cap e um sapatinho. Não tinha armadura. As roupas que os policiais usam é roupa tipo policial da academia de polícia, sacou? Dentro da delegacia, sacou? Os caras estão parece que eles estão nos anos 80 ainda. Não, mas quando eles vão pra fora, eles têm capacete, colete à prova de bala, não sei o quê. Você fala, pô, ok, sabe? Bicho pega, sabe? Não tinha isso. Hoje tem, mas na época não tinha. Ainda na direção de arte, com essas coisas de cenografia e roupa e tudo mais, pô, o filme tem DVD. Tinha DVD em 86? Não, que isso, tá louco. Não tinha. Os caras estão com DVD, o cara tá com DVD. Não tinha. Tinha CD. Eles previram que o vídeo também iria pro formato CD. Eu acho que CD tinha, DVD não. Além disso, previram USB também. USB GPS. USB, GPS. GPS, é verdade. Eu fiquei olhando o filme e falei, cara, esse filme... Primeiro que o visual do Robocop, assim, não tem o que falar, né? Tipo, irretocável e bonito. Irretocável. A gente vai entrar ainda um pouco mais pra falar da cidade e tal, mas até a cara da cidade e meio um brutalista, assim, né? Meio concretão, com neon, né? Tipo, o visual do filme é muito bonito e também até, eu imagino que pra época, muito moderno, né? Assim, o filme até nessa parte tecnológica tem uma cara muito moderna. O que entrega é só aquelas televisões de tubo, né, cara? Aquelas televisões de tubo envelheceram muito mal. Isso é verdade. Mas assim, os caras se inspiraram muito nos heróis japoneses, né? Pra fazer a roupa do Robocop lá nos Metal Hero, lá, Jaspion da vida, né? Tem essa inspiração e é uma roupa muito atual. Não sei se vocês sabem, mas a fantasia, a roupa figurino mais cara do filme é, claro, a roupa do Robocop. Se não me engano, ela custava, acho que quase $500 milhões. 500 Caraca! milhões. Eu li uma vez que o Schwarzenegger tava cotado pra fazer, mas ele não cabia, assim, né? Precisava de um cara menorzinho, né? Ele ia ficar igual o boneco do Michelin, né, cara? Pô, colocar a carenagem nesse cara aí, não dobra o braço. O cara que escolheram, ele, além de ator, ele é maratonista também nas horas vagas. Peter Weller? Ele era magrinho, né, cara? Peter Weller, né? Tipo, que ele é doutor História da Arte, se não me engano. Ah, é? Ele é doutor História da Arte. E ele fez um puta trabalho de expressão corporal, né? Assim, o Robocop, ele, na medida em que vai essa dualidade da humanização e robotização dele, o jeito dele se movimentar. Pois é. E esse lance também de ser muito elegante, né? É que conseguiram, mesmo com um robô que não anda direito ou não anda muito rápido, fazer com que ele seja considerado um herói mesmo, né? Pô. Quem nunca no pátio da escola deu aquela viradinha antes de virar o corpo? Na hora do recreio. É verdade. Agora, em qual contexto vocês viram o filme? Porque, assim, a gente tá quase com 40. A gente consegue aqui relatar qual a circunstância que vocês viram o filme. Eu vi esse filme, tipo assim, com a chegada do videocassete em casa, foi isso mais ou menos 89, que ainda tinha locadora de fita pirata, e esse filme chegou lá. Na mesma época eu vi Robocop, Predador, Brinquedo Assassino, só clássicos, né? Caraca, curtindo a vida doidado, esquecendo Curtindo a vida mim. doidado, Um Dia a Casa Cai, Férias frustradas. História Sem Fim, pô, posso listar vários aqui. O canal Viva é Rafael. Os filmes do John Candy, de comédia, né, porra. Antes só do que mal acompanhado. Vários. Mas aí, cara, eu me lembro muito bem de ter ficado chocadíssimo com a cena do assassinato do Murphy. Nossa, também. E da cena do tiro no saco.
Então, essa cena ela acontece. O Murphy, ele é assassinado. Eu acho que o diretor faz isso de propósito, né? Porque ele é assassinado 2 vezes da mesma maneira, né? Assim, brutal. Quando ele tá lá como Murphy mesmo, e depois quando ele tá como Robocop, né? Que a polícia começa a atirar nele, só que aí, no caso, ele não morre porque ele é o Robocop agora. É, né? Tipo... daí, pô, pra gente que era moleque, nessa hora é o robô, tá relax. Agora, quando ele era... Na verdade, quem morre ali é o policial, né? Tipo, aquele policial morre naquela cena, né? Pô, o policial que tinha família, né? Tipo, morava numa casa maneira. Não, né? o Gustavo falou uma coisa muito importante, porque isso é muito importante pro tema do filme, é essa rima. Ele morre como pessoa e depois tentam matar ele como robô da mesma forma, amando, digamos, da OCP. Assim. Então a OCP controla os bandidos e a polícia. Tentam matar ele da mesma forma 2 vezes, a OCP. Isso é bem legal como rima do filme. Agora, eu vi partes, assim, de making off. O próprio Paul Verhoeven, ele fala 2 coisas. Ele queria retratar Jesus Cristo como um ciborgue, e a outra coisa... Sim. E tanto é que tem a referência da mão. Tipo, atiram na mão e atiram na testa pra lembrar das chagas e tal. É uma coisa muito louca. E no final ele anda em cima da água, né? Sim. Além de andar em cima da água. Tem essa referência também. E além disso, tem a referência dos outros ciborgues de filmes. Ele cita também aquele ciborgue de Metrópolis, né? Que ao mesmo tempo que tem uma coisa sexy no robô, ao mesmo tempo que ele tem toda aquela, né, de ser metálico e tal. Então ele fala isso. Essas 2 coisas que eu não sabia. Esse negócio de ser uma coisa, uma alegoria a Jesus ser um robô, assim, eu não tinha ideia. Eu acho bem forçada essa explicação do Paul Verhoeven, assim. Também acho. Não precisava, né? Cara, olha só. Depois do Darren Aronofsky explicando aquele filme Mother, eu aprendi que você não pode ouvir o diretor. Não importa. O que ele faz é mais importante do que ele acha que fez, entendeu? Com certeza. Mas, Adilson, você falando da época que a gente foi ver, cara, eu lembro claramente quando o filme foi lançado no cinema, eu fiquei maluco. Eu vi o pôster, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, é esse filme que eu quero ver. E eu era moleque, e esse filme ele tinha uma censura, tipo 14 anos, assim, porque era muito violento. Eu não pude entrar no cinema, eu fui barrado. Cara, eu fiquei muito puto, voltei pra casa e tal. Aí no final do ano, eu morava em Juiz de Fora, antes do cinema tinha uma coisa dos melhores do ano. No final do ano passava cada semana um filme e tal. Aí no final do ano eu pude ver, sei lá, aí baixaram a censura, eu fiquei mais, sei lá, mais velho um pouquinho e pude ver o filme. Aí eu fui, vi o filme uma vez, gostei tanto que eu fiquei pra próxima sessão, né, que você podia ficar. Podia fazer isso? Podia. Aí eu vi o filme 2 vezes no mesmo dia. Pô, não lembra não, Edilson? Você entrava num filme, lembro. tipo, ficava pra próxima sessão. Pô, direto. Trapalhões, 2 sessões de Trapalhões direto aí. Não, quando você entrava no meio do filme, você via até o final e depois você ficava pra ver o início. Não, e o pior que eu fiz isso um dia, né? Eu entrei, fiquei 2 sessões. Eu não lembro se no dia seguinte ou na semana seguinte o filme ainda tava em cartaz. Eu fui de novo, fiquei 2 sessões de novo. De tanto que eu gostei, cara. Eu falei, cara, eu adorei esse filme. Eu gosto do filme até hoje. Você saiu andando igual Robocop, pra falar. Bernardo falou do pôster, né? Que, cara, esse pôster provavelmente um dos mais icônicos do cinema e tal. E eu sempre achei que esse pôster ele era uma foto. E esse pôster ele é desenhado, cara. Eu acho que pintou no YouTube em algum momento aí, depois vocês procuram. Não, eu acho que esse pôster é foto, cara. Eu vi isso no YouTube, o original do cara pintando esse pôster. Depois vocês procurem aí, se eu estiver falando merda, você corta isso. Se eu estiver falando... E eu lembro, talvez o Gustavo lembre, eu acho que eu li a adaptação em quadrinho antes de ver o filme. Que na revista Aventura e Ficção, que era uma revista aqui na antiga, saiu a quadrinização do filme em preto e branco, em formato magazine, e eu comprei. E eu fiquei viciado, eu desenhava o Robocop compulsivamente, assim, porque eu achava ele tão maneiro, o design dele, que eu desenhava ele compulsivamente, cara. Desenhava várias vezes, assim. Pintado mesmo, tá? Depois vocês botam aí, é Mike Bryan, é pintado. Não, cara, meu queixo caiu quando eu descobri isso. Meu queixo agora tá no chão. Lembrando que do lado do pôster do Robocop tinha o pôster do Cobra e o pôster do Rambo, né? Ah, sim. Verdade. Agora, Gustavo, como é que você viu esse filme? Cara,
não lembro, sabia? Eu não lembro dessas coisas quando eu tinha 12, 10. Eu não lembro. A gente foi ter videocassete depois de velho lá em casa. Acho que videocassete só pintou lá em casa com 13, 14, eu acho. Mas eu acho que eu devo ter visto Robocop na TV. Eu não lembro de nunca ter alugado Robocop. Eu devo ter visto na década de 90 passando na TV. E eu moleque, gostava muito mais dos ninjas do que do 1, entendeu? Eu lembro de eu ter visto o filme na TV também. Eu lembro de eu ter visto o Robocop 2 numa fita pirata. Uma fita VHS pirata. Agora o Robocop 1 eu vi na TV. Mas aí tem hora que eu confundo também as histórias, assim, com o Robocop 1 e o 2. Então, a do 2 eu não confundo porque a do 2 pra mim é muito clara, que é aquela... As pessoas estão sendo despejadas de um bairro e o Robocop vai ajudar pra... Esse é o 3. Ah, esse é o 3? Esse é o 3. Pois é, cara, eu sugiro que a gente esqueça os outros. Vamos ficar no... Queria dizer que eu gosto muito do 3, tá? Cara, mas o 2, o começo dele é muito legal, porque é um plano sequência em que uma pessoa vai roubando a outra, o cara rouba o mendigo, aí a prostituta rouba o cara, aí vem um assaltante rouba a prostituta, aí vai um plano sequência de várias pessoas roubando umas às outras até chegar o Robocop no final. A loja explode e chegou o Robocop. É muito legal o 2, cara. Eu só lembro do 2 ou do 3 por causa de videogame, que tinha o Nuck, lembra? Era Nuck, que era a droga? Era a droga. O cara injetava no pescoço. Voltando ao primeiro filme, a cidade de Detroit, na verdade, isso é uma curiosidade sobre o filme, não foi filmado em Detroit, foi filmado em Dallas, se eu não me engano, em Pittsburgh. Conta a história, né? A cidade é uma personagem do filme, justamente porque tem a história da cidade estar sendo degradada pelo crime, como a gente já falou aqui, e dessa proposta nova de Delta City, que seria, eles falam, o próprio personagem fala, a gente tem que esquecer a cidade velha. E o que é engraçado, se a gente for fazer um paralelo hoje, né, Detroit passou por uma crise financeira, assim, sem precedentes na história, por conta da indústria automobilística. E aí a cidade se esvaziou. A cidade perdeu mais da metade dos seus habitantes. Foi uma crise violenta por conta da indústria automobilística e hoje está tentando se recuperar sua economia. Não é exatamente, como é que fala, uma previsão, mas Detroit também passou por uma barra. De certa forma foi uma previsão, porque, assim, eles falavam de uma cidade que tinha um pouco dessa visão que o Bernardo comentou, né? Então, assim, tipo, a Detroit fixou todo o seu pilar sobrevivência numa indústria, né? E ela foi embora, passou por esse processo de industrialização, então você, tinha de 2 milhões de habitantes a menos de 500 mil, se não me engano, né? Sim, acho Detroit que é 700 mil, acho que chegou a Detroit. Detroit é também uma alegoria, assim, de como que quando você diminui produtividade e acesso a trabalho, você leva outras coisas juntos, né? Essa ideia de que para que uma cidade seja próspera, isso acontece em diversos filmes americanos, né? Que uma cidade é próspera se ela tem um propósito econômico, né? Mas não só isso também, uma comunidade que dê suporte através daquele neoliberalismo americano e tal, e que acaba urbanizando a cidade, né? E essa diversidade econômica, ela previne justamente o colapso, porque se tem um declínio de um mercado, o outro atua. Aliás, e o filme fala essa crítica porque as únicas cidades que têm, na verdade, essa diversidade é tipo assim, né? Nova York, né? São as cidades mais populares. É como no Brasil, assim, a única cidade que é assim no Brasil é São Paulo. Nenhuma outra cidade tem essa diversidade econômica, né? E, de certa forma, a cidade também tem que ser atrativa, tem que ter infraestrutura. E ao longo do filme vai mostrando que tem problema com lixo, problema com... os policiais estão tentando uma greve o tempo inteiro, né? Ele vai falando da greve. A greve, ela acontece no segundo, né? No segundo. Eu sei que a gente não vai falar no segundo. Mas eles ameaçam o tempo inteiro, que o chefe de polícia até fala, né? Nós somos policiais, não somos encanadores, né? Sim. E uma coisa interessante em relação à relação da cidade de Detroit com a OCP, com a empresa, é que a empresa, aí só dando um pulo pro segundo filme rapidinho, é que no segundo filme realmente tem a greve da polícia, e como a prefeitura de Detroit não consegue pagar a dívida que tem com a OCP vai assumir a prefeitura da cidade, ou seja, a administração da cidade inteira vai ser privatizada, porque a prefeitura não consegue pagar a dívida com a empresa, com a OCP. Então esse é o plot do segundo filme. Vai acabar a prefeitura, a administração pública vai ser feita pela empresa. Esses são dois temas que são muito recorrentes em plots do século passado, né? Primeiro, essa desconfiança com a tecnologia, né? Mas tem Exterminador do Futuro, Matrix...
próprio Robocop, né? E o segundo é que, tipo, as grandes empresas vão tomar conta de tudo, né? Tipo, mas eu acho engraçado que é muito interessante revisitar esses temas, porque esses filmes, eles lançam isso antes, essas histórias, né? Não só filme, eles lançam as ideias, mas a execução na vida real, ela é sempre muito mais sutil, né? Vou dar um exemplo. O filme, por exemplo, ele trata um drone. O Ed 209, de certa forma, ele é um drone, né? Só que na vida real, o drone é uma coisa muito mais sutil, mais elegante, é pequenininha, né? Você tá remoto, você pode estar em outro lugar para poder controlar. E o fato das grandes organizações tomarem conta declaradamente das coisas, como acontece, por exemplo, no Blade Runner, como acontece no Robocop, e isso não acontece na realidade, isso é muito mais sutil, né? As empresas, elas vão controlando você através de serviço. Assim, eu acho muito pouco provável que algum dia vai existir um prédio do Facebook. Eu tô dando o Facebook como exemplo, mas eu até acho que o Facebook daqui a um tempo cai também e outro toma conta, né? Como se a Coca-Cola fosse dar pitaco na administração pública. Não é por aí. É muito mais sutil. A gente não consegue enxergar onde o Zeitgeist está em outro lugar. Mas, Gustavo, aí entra uma coisa da ficção científica dela ser mais exagerada que a realidade, né? Ela é mais exagerada para deixar a mensagem mais clara. E esse é um caso de que é um pouco mais exagerado. Mas, por exemplo, tem aquela cidade Celebration, que é da Disney. Então, tudo não tem prefeitura. Então, aconteceu. Não é toda a cidade, não é o mundo inteiro que vai ser dominado, mas de certa maneira aconteceu. Eu substituiria essa sua fala de que a ficção é realidade. Não, a ficção, ela faz sentido, né? Nem sempre faz sentido, é verdade. Bernardo conhece outra, que a ficção, ela é mais real do que a realidade. Exatamente. Mas eu gosto, eu vou descobrir de quem é essa definição, mas é que a ficção, ela tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, ela é uma ficção mal feita, né? Aí ela vira fantasia. O Zizek fala isso, né? Então, mas essa frase não é de um outro. Depois eu dou um Google aqui, descubro. Mas enfim, puxando essa questão do Google aí, eu penso que os filmes e a arte, de uma maneira geral, por isso que eu acho que o filme do Paul Verhoeven é um filme de arte, porque elas antecedem algumas discussões, né? Como a gente vê, por exemplo, Metrópolis, e vê todo o processo de mecanização que foi a industrialização do século XX, o que a arte, ela sempre tem o poder de chegar antes, né, cara? De pôr essas reflexões de uma forma mais, assim como o Matrix fez com a gente com relação à rede social, ao mundo virtual. O que eu acho mais interessante aí, trazendo um pouco, é que várias coisas que são colocadas de forma material no filme, a gente vê elas acontecendo de forma muito real hoje, né? Essa idiotização da sociedade, né? Os caras são idiotas, né? Os jornalistas, a idiotização da notícia. Não sei o que lá. Morreu o presidente. Morreu o presidente. Os caras dando risada, entendeu? Tipo assim. Até o próprio sketch de humor, ela é idiota, assim, ela é bem idiota. Cara, né? É o velho da van, cara, fazendo propaganda da loja dele, sacou? Tipo assim, a gente tá vivendo isso, cara. Eu acho essa forma essa sátira, né, do mundo bem escrachado, eu acho ela ótima, assim, pra você poder exagerar as coisas, né, não é banalizar, mas assim, é deixar claro, ficar sem minúcia, sabe, pra falar algumas coisas, né, isso é interessante. As pessoas em 86, elas não podiam, 87, né, elas não podiam saber, se elas soubessem o que ia acontecer em 2000 e pouco, né, elas tinham ficado aterrorizadas com o Robocop, né. Tem um certo senso de humor nesse tipo de sátira, né, assim, que eu acho interessante. E as próprias propagandas da televisão também tem uma coisa de violência. Você vê que é uma sociedade mais violenta, mais insensível, assim. E, por exemplo, no 2, também voltando pro 2, tem uma propaganda muito boa que é do Magnavolt, que o bandido vai roubar o carro, ele é preso, eletrocutado, morre, eletrocutado, o cara entra no carro, vira e fala, e não descarrega sua bateria. Fecha a porta e vai embora. Porra, é genial. Eu acho, depois se eu achar, a gente bota aí no post e tudo mais. Eu acho que eu já vi esse produto sendo vendido no Polishop, cara. Eu tenho quase certeza. É um produto que você bota no carro e se o cara for tentar dar partida, ele é eletrocutado. Tenho quase certeza que eu já vi isso sendo vendido. Mas aí você estava falando da desumanização e é interessante porque a maneira que eles tentam encarar a política de segurança pública é usando um robô para poder fazer um serviço sujo que o humano não faria, né? Mas de uma maneira muito Black Mirror, a gente descobre que, na verdade, é muito mais fácil você desumanizar uma pessoa para fazer esse trabalho sujo, né? E a gente sabe como é que isso acontece hoje em dia, né? Fazer você bombardear uma escola só pelo radar, né? Do que você reconstruir um robô para fazer isso. O ser humano é muito mais cruel do que um robô, né? E assim, eu acho que a visão do Paul
Verhoeven, cara, tem muito a ver com a localização dele nesse contexto. O cara é europeu, sacou? O cara é holandês, né? Toda essa relação que se tem de autoritarismo, essa coisa quase que de mostrar vamos dizer assim, um processo de controle pela subordinação das pessoas e desumanização, né? Em prol de um bem social comum, um bem-estar social geral, né? E você vê que o filme é bem uma sátira de um europeu olhando os Estados Unidos, né? Então, onde todo mundo é violento, é maluco. Imagina um cara que vem da Holanda e desce em Nova York. O cara fala, cara, tá tudo errado, sabe? Cara, se a gente for falar, a gente falando do mundo da arquitetura, né? É o Ren Koolhaas olhando pra arquitetura. Ah, sim, né? O Nova York delirante. Ele teve essa visão irônica, crítica da arquitetura dos anos 2000, né? Vamos dizer assim. O Rafael falou uma coisa, muito certa, cara. É isso mesmo, assim. São dois holandeses olhando os Estados Unidos de uma forma meio irônica, meio, né, com um certo... Mas ao mesmo tempo curtindo, parece a experiência. Assim. Curtindo, exatamente. Sabe, essa loucura é divertida, assim. Né? Achar uma diversão nessa loucura, como o Koolhaas fez, né? Eu vou divertir pra mostrar como vocês estão ferrados. Pode ser. Tipo assim, tudo que vocês estão criando, no caso do Koolhaas, né, de urbanização, metropolização, isso tá acabando com vocês. E o contexto, né, de 87 era Ronald Reagan, né? Que teve as guerras que ele incentivou, né? Políticas de segurança pública também. Então isso tudo tem a ver também com o contexto, assim. Os executivos da OCP são os IUPs da década de 80, né? Os caras cheirando pó. Sim. O cara morre, baleado pelo AD-209, cai em cima da maquete, e assim, e tem executivo ali que tá rindo, assim, desativou o robô, chama a ambulância, e assim, tão cagando, assim, sabe? Aí um cara vira pra ele e fala assim, é uma pena o fulano lá, é a vida na cidade grande. É muito bom. É muito bom, cara, pois é. São os mesmos executivos que o Coringa matou na Estrada da Frente. É verdade. Cara. A data é a mesma, né? E legal o cara ter caído em cima da cidade, em cima da maquete também, porque é como a cidade ia ser construída, em cima de sangue, em cima de violência. Em cima de sangue, exatamente. Esses subplots são muito legais de observar, né? E outra coisa legal é que o cara que cria, é que o filme não tem aquela ingenuidade, vou criar um robô para combater o crime, porque as pessoas são altruístas e querem o bem. O cara tá nem aí, o cara, aquele produto tá errado, vou colocar o meu produto, fui promovido, e o cara tá nem aí pra segurança pública, pra nada. Corta a cena, o cara tá em casa cheirando pó e com prostituta, tá nem aí. O filme não tem essa ingenuidade, de que as pessoas querem o melhor. Tá nem aí, todo mundo quer ganhar dinheiro, dane-se. Exatamente. Tem uma cena ótima que fala sobre isso, é que o Robocop estava sendo construído e falou, a gente conseguiu reparar um dele. Não, tira a mão. Falou, como assim tirar a mão? Não, tira o braço. Tira o braço, o braço inteiro. Não, então, ele não assinou o contrato que ele é policial, arranca o braço, ele é nosso agora, tipo assim, né? A gente pode fazer o que quiser com ele. Aliás, essa sequência inteira, em primeira pessoa, lindo. Ele morre, o olho dele, né, ele vai fechando o olho assim, e aí aos poucos o olho vai abrindo, então você vai vendo a passagem do tempo através do olho. Foda, isso é muito foda. Isso é muito bom, cara. Como construção de roteiro. Porque você não precisa ficar explicando demais. Sim. Você, essa cena, cara, deve durar 30 segundos e explica o filme de nada além disso. Muita coisa do personagem, Porque ele não sabe mais quem ele é. Então morreu, acabou, e ele, quando acorda, já é o robô, já é o produto. E isso é muito legal, cara. E essa coisa dele ser um produto, né? Você fala, não, ele assinou, ele tá legalmente morto, a gente pode fazer o que quiser com ele. Corta o braço. Ou seja, todo mundo envolvido tá desumanizado. O único que termina o filme humanizado é o Robocop, é a máquina. E existem pistas visuais pra isso, né? Tipo assim, os cientistas que estão com ele ficam comendo hambúrguer perto das máquinas e bebendo refrigerante. Assim, todo mundo tá meio zoado ali perto dele pra mostrar realmente que ninguém se importa com o que ele tá acontecendo. Aliás, se não me engano, tem dessas piscadelas que ele dá. Tá rolando uma festa na empresa, todo mundo, olha lá, ele virou o olho, o nego vem, dá um beijo nele, tipo, não tem muito. Réveillon. Não, e tem uma coisa interessante também,
essa relação da OCP com a polícia, com o serviço público, que é quando o Robocop, eles vão instalar o Robocop, eles chegam na delegacia como se fossem donos da delegacia. Não, sai daqui, não se mete comigo, eu vou pegar aquela sala, vou instalar ali, o cara, o que tá acontecendo? Ó, fica na tua. Ou seja, eles não dão satisfação à polícia nem nada, assim. Tanto que o filme deixa claro que os policiais têm ciúme dele. Porque ele vai falar, pô, ele vai roubar nossos empregos, e a gente tá querendo fazer uma greve, e esse cara, não adianta mais fazer a greve, esse cara vai dar conta, entendeu? A gente tá fudido. E a única que se importa com ele é a mulher, porque reconhecem que ele era aquele cara e tal. Mas até isso, né? Em vez da OCP investir na polícia e capacitar, comprar equipamento, armas, sei lá, o que quer que seja, não. Eles fazem um produto autônomo para tentar suplantar a polícia, porque depois eles podem até demitir a polícia e falar, olha, a gente não precisa de polícia. A polícia está ultrapassada, a gente precisa de Robocops para fazer a parada. Cara, essa ideia que, óbvio, é retratada de uma maneira meio satirizada e tudo mais, mas, cara, isso é muito verdade, empresa, cara. As pessoas, elas querem resolver o problema delas, assim, tipo, eu não quero essa pica aqui, é só isso que eu não quero, mas não importa mais, absolutamente mais nada do que vai acontecer, e eu quero resolver essa pica aqui, tem uma pica aqui agora, qual é? Ó, os caras não vão investir dinheiro, então dane-se, cara, é Ed 209, é Robocop, se vai ter gente, se não vai, se vai diminuir, não me importa, eu só quero que resolva, eu quero resultado, é Ninja Robô, se Frank Miller escrevendo roteiro, dirigindo, foda-se. É, por aí. É muito bom. Agora, vocês lembram do Robocop do Padilha? Lembro. Eu gosto do Robocop do Padilha. Não é tão bom feito original, mas eu acho legal. A questão do Padilha talvez seja outra, né? Eu acho que tem um lance da corporação, mas eu acho que ele fica mais nesse lance da humanização do robô e... Ele faz o caminho inverso, o Padilha, né? Porque no Robocop do Padilha, o Robocop acorda se reconhecendo como Murphy. E ao longo do filme é que ele vai sendo desumanizado. Porque para ele ser mais eficiente, você tem que tirar o componente humano. Então é o contrário. No Robocop original, ele vai se humanizando ao longo do filme. E do Padilha, ele vai desumanizando ao longo do filme. Ele inverte. E o oponente dele, de fato, são os drones mesmo, né? Ele briga contra o drone. Eu acho que, assim, eu não lembro muito bem esse filme, não, pra ser franco. Mas eu lembro que tem esse fator, você recontar essa história. Tem algumas histórias que você não deve recontar. Eu já acho isso. Esse filme é uma delas. Você fica, tudo já foi contado. Esse filme, ele já foi... É tipo você fazer um Duro de Matar de novo, sabe? Faz o menor sentido, você né? Não faz o menor sentido. O que importa pra aquele filme é aquilo. É aquela época, é o Nakatomi Plaza. Eu consigo falar uns 30 filmes que são refilmagens do Duro de Matar, né, cara? Não, eu consigo falar até mais. Mas assim, eles não são Duro de Matar. Eles não são Duro de Matar. E esse filme do Robocop, eu lembro que eu acho que a gente trabalhava junto nesse filme na época. A gente falava bastante desse filme. O filme é bom, ele é bem dirigido e tudo mais, mas não tem a essência, assim, pô, você não pode pegar um filme que tem, cara, comédia, drama, satírico, crítica social e transformar só num action movie, sabe? Esse Robocop novo é um action movie, com um dramazinho e tal. Eles aproveitaram o hype do Padilha com Tropa de Elite, porque, assim, a postura do Paul Verhoeven pra esse filme também foi polêmica, né? Porque, assim, ele apresentava uma sociedade e tal, uma postura policial que era mais ou menos o que o Padilha sofreu quando ele teve que dar várias entrevistas pra se explicar que ele não pensava como o Capitão Nascimento, né? Só depois que ele isso foi aparecer de uma outra forma nos outros filmes. Então, assim, a escolha do Padilha foi meio que estratégica. E eu me lembro que o Padilha, ele tinha uma vontade de trazer a discussão para a questão da inteligência artificial e da questão dos drones nas guerras contemporâneas. É super relevante. Super relevante. É super relevante, só que, cara, só tá muito longe isso, entendeu? Assim, aí virou mesmo um filme de ação, sabe? Não, e tem esse negócio da sátira. Assim, a sátira, a comédia, o humor, não a comédia, mas o humor, sabe, o ácido, bom, aí é a minha opinião, é uma maneira muito melhor de você fazer do que você querer pagar de, olha, eu estou aqui criticando meu filme, não sei o que, porra, sabe, tipo, cara, eu tô aqui, I'd buy that for $1, eu tô aqui pra ver o filme, eu tô aqui pra me divertir, entendeu? Tipo, não quero ficar ouvindo sermão seu. Tropa de Elite tem uma puta crítica social, mas é um filme do caralho, tá entendendo? Você senta e assiste o filme bobo, com a maneira que ele dirige, com o ritmo do filme, que tem um vigor, sabe, nas cenas, na história. Aí esse Robocop ficou aquela coisa de Hollywood, muito limpinho, tudo muito bonitinho, sabe? Muita coisa
coisa assim, intelectualizada, e às vezes não precisa disso. O filme é assim, esse filme era pra ser um desastre, assim. Era pra ser um filme horrível. O fato do filme ainda ser legal, ser bom, e ter méritos, eu acho que conta até pontos pro Padilha, porque eu concordo com o Gustavo, esse filme não deveria ter sido feito. Mas da maneira que ele foi feito, ele até que foi bem feito, assim. A história é interessante. Ele não copia o filme, ele tenta atualizar o tema. Mas é aquela coisa, o Robocop clássico, mesmo que você tem 30 anos que não vê, você lembra das cenas que são icônicas, Esse outro, ele é legal, o tema é bom, mas não tem aquela coisa que o outro tinha. Na verdade, a indústria quer sacanear o Paul Verhoeven, porque refilmaram o Vingador do Futuro também. Nossa, cara. Não, o Vingador do Futuro novo é... E é outro filmaço. Não, o antigo é maravilhoso. O novo é ridículo, cara. Vocês falam tão mal esse filme do novo que eu nunca vi. Não, nem veja, não veja, pareceu bem. Esse é um filme, assim, também genérico. Nossa, é muito ruim. E o filme, o antigo com o Schwarzenegger é incrível, né, cara? Você lembra de, tem várias cenas que são icônicas, são do caralho. Exatamente, é muito curioso, cara, que a cena dele tirando aquela máscara, ele tava com uma fantasia biomecânica de uma mulher, né? Aquilo me gerou um asco muito parecido com aquele asco de quando o cara cai no Robocop, ele cai no ácido, né? Eu acho essa cena fantástica, cara. Pô, essa cena é muito boa, né, cara? Porque o filme, de repente, vira gore, assim, do nada, né? O filme, tipo, filme policial, de repente, o cara vira um monstro, todo derretendo. Tipo, ok, sabe? Pô, é muito bom, cara. Pô, e essa é a pegada do Paul Verhoeven, sabe? Isso que eu acho foda, assim. Isso que eu acho que ele conseguiu criar. É a visão do cara do cinema, né? Engraçado que eu tava falando de plots que são recorrentes na década de 80, né? E, cara, os americanos devem ter tido problema com gangue durante muito tempo, né? Porque todo filme da década de 80 tem uma gangue aterrorizando, né? E tudo mais. Com cabelo pro alto, jaqueta de couro. Sempre tem. Pois é, cachecol enrolado no pescoço, assim, enroladinho com nó, né? Michael Jackson foi fazer o Pirate, né? Nesse filme, você tá tendo uma série de assassinatos de policiais, né? E de certa forma, assim, até pro público em geral, o fato de você ter um robô é uma maneira de você minimizar esse problema, né? E na série Watchmen, que é de agora, né, de 2019, eles têm um tema até parecido também, né? Assim, você tem um problema de violência e tá tendo uma série de assassinato contra policiais, e a polícia também arranja um jeito, que no caso é andar mascarado, né? Pra poder combater melhor o crime, poder não ser assassinado e tudo mais. Não, pois é, porque o Robocop tem isso, né? Porque o Clarence Boddicker, ele é um assassino de policiais, ele matou, 30 policiais, então o Murphy é mais um. Então, tem essa coisa também dele querer se vingar do cara que matou ele, mas também do cara que tava acabando com a polícia, né? Então, de certa maneira, também ele vinga a polícia ao pegar esse cara e tal. O que é muito louco é o acionista, como é que ele chama? Dick Jones. Ele contrata esse cara pra acabar com outro acionista, né? Pra matar o cara outro que criou acionista. o Robocop, né? E, além disso, eles negociam um território da cidade lá para poder ser um território também para consumir drogas e ter violência, né? É como se ele te desse o aval, desse uma parte da cidade para ele, olha só, a gente vai criar uma cidade nova aqui, então você vai ter uma cidade próxima para ter violência, ter criminalidade e tal. Então, isso faz parte da negociação do cara, é muito louco. A OCP, ela controla os dois fins da produção de dinheiro, o fim legal e o fim ilegal. Ele controla tanto a parte legal, né, lícita do negócio, quanto a parte lícita. E tem um diálogo claro disso, né? Esse vilão chega e o cara fala, é uma cidade nova pra você fazer prostituição, jogo, tipo, só vai ter você sem concorrência. Quer dizer, essa galera tendo diálogos cabulosos com o crime, né? Pô, aí entra naquela discussão lá, aí trazendo pro nosso campo aí, de tudo é potencial mercadoria dentro da cidade. Tudo que pode gerar a circulação de grana, qualquer outra coisa, fica abaixo disso, né? É ganhar em todos os pontos da cadeia produtiva. Inclusive, quando você privatiza os serviços públicos e tal, então eles podem manipular esses serviços pro fim do lucro e não pro fim do bem comum e tal. E a figura do Robocop também é uma pessoa que foi privatizada, né? Porque eles falam o tempo todo, você não é pessoa, você é um produto. Então chega ao ponto de que o ser humano, o Robocop foi privatizado, né? Então ele tem que lutar pra voltar a ser um cidadão, né? Porque ele não era mais um cidadão, ele era um produto.
e para ser vendido como produto. A fala final do Robocop é essa, né? Filho, qual é o seu nome? Pergunta pra ele, Murphy, né? É como se ele estivesse realizando ali, né, o oposto de ser a máquina, né? Ser humanizado. Eu vi uma entrevista do Paul Verhoeven, porque ele filmou um epílogo depois dessa cena, tal. Só que quando o filme passou no cinema, quando ele fala Murphy, o filme foi tão ovacionado, todo mundo comemorou tanto que ele falou, cara, vou acabar o filme aí. Não vou pôr essa. É o ponto máximo do filme, que todo mundo entendeu, sabe? Que ele recuperou a identidade dele. Aí ele acabou o filme nesse momento. Viu? Eu falei que abrir o IMDb era vantagem. Se alguém tiver alguma curiosidade ou destaque pra falar do filme, eu tenho uma que eu descobri nas filmagens, como a roupa do Robocop não cabia dentro do carro, só vestiram a armadura na parte de cima e a parte de baixo ele tava sem calça. Tipo o William Bonner. Tipo o William Bonner. Tipo o William Bonner apresentando. Exatamente. Tem uma história de que o ator, né, ele ficou meses, né, fazendo a coreografia, né, do robô, de comandar, como se mexer, fez todo um estudo e tal. Aí que a roupa só ficou pronta, assim, já tinha uma semana de filmagem e a roupa ficou pronta, que atrasou muito pra fazer a roupa. Aí quando ele colocou a roupa, não dava pra fazer nada do que ele tinha ensaiado, porque a roupa restringia muito, ele perdeu todo, ele teve que inventar na hora, improvisar na hora o movimento, porque não dá pra fazer da maneira que ele tinha ensaiado. Não sei se é a prefeitura de Detroit no filme, né? Só a parte de baixo que ela é de verdade, né? A parte de cima, eu acho que ela é uma pintura, né? Eles aumentaram e transformaram aquilo numa torre. Mas a arquitetura original, ela só tem um embasamento, né? Não sei se é um andar ou dois, mas enfim, só tem um embasamento só. E eu acho que isso aconteceu em vários momentos do filme. O que eu não sei... mas eu acho que naquela época era pintura mesmo, né? Você pintava... Isso, made painting. Naquela parte que eles estão subindo de elevador, por exemplo. Aliás, década de 80, nego adorava um elevador panorâmico, né? Sim. Onde vai meter um elevador panorâmico. Aquela cena também, ela também é assim, ela é toda pintada, enfim, aquele lugar não existe, né? Então essa verticalização artificial, né, que a tela tá, é justamente assim, é o que ele coloca como assim, a potencialização dessa cidade de mercadoria, né? Assim, a maquete mostra também, né? Aquela cidade, a Delta City, totalmente, tipo, parece uma nova Manhattan, né? O filme não foi gravado em Detroit por causa disso, porque Detroit não tinha skyline, né? E Dallas tinha. Se não me engano, teve uma outra cidade também que foi considerada, mas Dallas tinha um skyline que parecia ser mais futurista, né? Nessa ideia, justamente, de que a verticalização parecia ser uma coisa mais futurista, né? Pô, é um filme muito complexo, cara, né? Tem muitas camadas pra gente falar, né, cara? Daria uma continuação esse cast. Daria continuação com o Robocop 2 e 3 também. Pra gente explorar. Agora, Bernardo, você pode falar um pouquinho, porque você conhece mais os quadrinhos, né? O Frank Miller escreveu, né, nos quadrinhos, teve outros crossovers também, né? Foi lançado em quadrinho os roteiros originais do Robocop 2 e 3 dele, que foram muito modificados pra filme. Mas nunca foi lançado no Brasil, não foi lançado aqui. Mas tem por aí, viu, galera? Tem por aí, 400 páginas. Quem quiser, é legal, vale. Foi lançado aqui no Brasil um crossover do Robocop com o Exterminador do Futuro, que é bom, sabia? Porque, na verdade, eles mandam o Exterminador do Futuro pra matar a resistência do Exterminador do Futuro, manda um cara no tempo pra matar o Robocop, porque o Robocop é um antepassado tecnológico do Exterminador. Então, aí o cara tenta matar o Robocop fica lutando contra o cara, e no final o cara tava tentando salvar o planeta, né? Porque o Robocop daria origem ao Exterminador e tal. Aí tem esse plot, é legalzinho a história. Walter Simonson desenha, olha Walter só. Simonson, exatamente. Walter Simonson. Olha aí. E é bom o desenho dele, cara, eu gosto. É bom. Vocês falaram no desenho, tem a série animada também do Robocop, que eu lembro de ter assistido quando era criança, né? Passava na Globo, inclusive. Só Robocop e Cops, lembra Cops? Lembro. Não, o que é mais doido, assim, que se você for reparar, Robocop não é um filme pra criança, né? Mas aí produziram desenho, produziram brinquedo, um monte de coisa pra criança. O fliperama do Robocop era irado. Você lembra que no final da primeira fase vinha o carro, e ele segurava o carro com a mão, você tinha que ficar apertando o botão pra ele empurrar o carro de volta. Era um carro, um trator, sei lá. Caramba. Aí depois disso veio Street Fighter e acabou os outros jogos. A gente agora pode ir pras dicas. Podemos ir pra dica, então? Rafa, você tá com a sua dica aí? Já que sem querer surgiu essa comparação com o Ren Koolhaas, a dica fica então o livro que
introduziu o Curras aí nesse universo crítico da arquitetura, que é o Delírios New York, né? É um manifesto retroativo, porque ele escreve uma espécie de manifesto pós-existência, né? Da cidade de Manhattan, a sua densidade, a sua conurbação, e ele termina esse escrito, se não me engano, acho que foi o trabalho de graduação dele, com projetos, né, com ideias para aí tem a Nova York flutuante, tem várias que são divagações sobre essa urbanidade intensa de Manhattan, né? E é interessante, cara, porque eu tenho acompanhado, eu já acompanhei mais o Curras, mas a última coisa que eu me lembro dele ter comentado a respeito disso é que ele já falou muito de cidade, que agora ele estava preocupado em falar da não cidade. Então ele está olhando territórios rurais, territórios ainda não urbanizados. Ele está focando o trabalho dele de pesquisa todo nisso. Cara, eu daria a dica dos livros do Isaac Asimov, porque ele criou as leis da robótica, imaginou como seria essa relação das pessoas com os robôs e das leis que deveriam reger o comportamento desses robôs para que eles fossem integrados à sociedade e tal. E o filme do Robocop bebe muito nisso, né? Aquelas diretrizes que o Robocop tem. As 3 diretrizes, mais a diretriz secreta, que é a diretriz que ele não pode se voltar contra os próprios criadores. Isso é muito Asimov. Assim. Gustavo, tá com sua dica aí? Eu tô lendo um livro em inglês, mas eu acabei de descobrir que existe ele em português, então eu vou falar o nome dele em português. É Elogio da Sombra. Não sei se você já ouviu falar desse livro. É do Junichiro Tanizaki, e ele é um escritor japonês. E é um livro meio que de estética, sabe? Ele fala sobre... tem uma coisa interessante no livro que ele fala que, assim, o aspecto interessante da beleza no ocidental é a ausência de sombra, né? A gente gosta muito das coisas muito vivas e tudo mais, e que a estética japonesa não. Tipo, sempre tem você botar sombra e trabalhar essa coisa de figura e fundo. Mas, na verdade, ele fala de estética em geral. O cara fala de... fazer joia, de comida, de articulação de espaço. É um livro bem interessante. Eu tenho tem outro livro de estética que eu tô lendo, que é o Beleza, do Roger Scruton. Então esse é um tema que de vez em quando eu puxo o que é belo, o que não é belo, é uma coisa subjetiva, não é? Então eu sempre gosto de estar lendo essas coisas. Então é o Beleza, do Roger Scruton, e o Embrace of Shadows, que eu esqueci em português o nome agora, do Junichiro Tanizaki. Muito bom. Estão com dicas muito intelectualizadas. Eu tô com minha dica aqui, mas a minha dica é de um filme. Tem um pouco dessa ideia de sátira também, de humor para fazer crítica política e social. É o Team America, Detonando o Mundo. Filme feito de marionetes. O diretor é o cara que fez South Park. E, cara, esse filme é genial, cara. Esse filme é muito engraçado. Além de falar de política internacional, de como os Estados Unidos é essa polícia do mundo. É excelente esse filme. Dá pra dar muitas risadas. Fica a dica aí como uma diquinha de férias e destoando a galera aí que tá intelectualizada. Vocês desculpem. Mas eu tô com dica de férias hoje. Se eu puder dar outra dica também, eu daria a dica dos quadrinhos do Frank Miller, que inspiraram muito Robocop. Tem o Cavaleiro das Trevas, que é mais óbvio, o Gustavo comentou a questão dos comerciais e tal, que pontuam a HQ e o filme. Mas tem um outro quadrinho do Frank Miller que tem um tema parecido também, que é o Ronin, que é menos conhecido dele e é muito bom, porque tem uma ideia também do cara que renasce, como no futuro, o cara volta no passado, ele é um samurai. Então tem uma coisa assim também interessante, que tem um pouco a ver com o Robocop também. Pô, então já que vocês estão nessa vibe, já que a gente tá falando disso também, pra galera que é mais nova e não conhece, assistam Jaspion. Ok! Eu já apliquei Jaspion no Joaquim, ele curte. Ah, é? Muito Pode, bom. Vai ser um filme do Jasper, né, cara? Vai. Brasileiro. Todo mundo deu 2 dicas, eu vou dar minha segunda também. O Bernardo falou de quadrinho, tem um quadrinho que saiu esse ano, que é uma adaptação da Ilha do Dr. Moreal, ou Morro. E, cara, muito bem desenhado, só são 2 edições só, mas muito bem desenhado e eu não sei se é uma adaptação, porque não é exatamente a mesma história, não. Mas, assim, tem o Dr. Morro, tem os animais e tem essa ideia de você brincar de Deus, né? De você criar alguma coisa assim e tal. Então, altamente bem desenhado, muito bem desenhado. Só 2 edições, procurem aí. Deem seus pulos que vocês conseguem achar fácil. Só uma curiosidade, né? Falando do Jaspion, quando eles lançaram o boneco do Jaspion no Brasil, eles usaram a estrutura do boneco do Robocop.
Aí ficou um Jaspion meio fora de proporção, sacou? Porque ele ficou um Jaspion robusto. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês aí por reeditar a primeira edição do ArcCast, com um filme divertido pra gente poder discutir aqui. Primeiro agradecer ao Bernardo. Bernardo, bem-vindo de volta. Espero que você consiga voltar mais vezes aqui pra conversar com a gente. Com certeza, obrigado pelo convite, cara. É muito maneiro aqui participar com a galera. E Guga tá sempre presente aí, tava um pouquinho ausente, tava um pouquinho na geladeira. Mas tá de volta aí. Brigadão de novo, Guga. Estavam pagando meu salário e me deixando fora sem gravar. Não, mas agora eu acho que tem uma temporada de férias aí, acho pra todo mundo. Acho que dá pra gente fazer uma sessão, uma maratona aí de tema pra gravar. Agora, te parabenizar que você virou engenheiro também, né, cara? Você acabou de formar, parabéns. Não sem a ajuda de muita gente. Você é uma delas, né? Que fez na faculdade. Pois é. Mas é isso aí, cara. A ficha não caiu ainda não. Trabalhar, estudar de noite não é brincadeira não. A ficha ainda não caiu. De vez em quando eu chego em casa aqui, sento na mesa e fico olhando, sabe? Tipo, papel, caneta, assim, livro. A ficha ainda não caiu, não. Muito bom. Parabéns, cara. E Rafa, mais um, né, cara? Mais um. Estamos quase no 100º. Isso aí, 98 já. Meu Deus. Então, eu queria agradecer de novo vocês. Falar que a gente vai estar nas férias de janeiro aí também com os casts quinzenais. E despedir de vocês. A gente volta daqui, então, a 15 dias com mais episódios pra vocês. E até mais.